Olá, meninas, tudo bom? Oi. Olá, Olá, telespectadores do programa Dialogando com Deus. É uma honra muito grande hoje estar aqui, voltando a gravar os programas com vocês. Depois de 2 meses fora aqui da TV, hoje estou de volta com duas grandes lutadoras, duas grandes mulheres, companheiras e também que participaram comigo na Marcha das Margaridas, que eu convidei para a gente conversar e falar o que é a Marcha das Margaridas, que tiveram comigo lá em Brasília. Antes disso, eu queria pedir licença para essas duas grandes companheiras, antes de apresentar elas e também elas falar um pouquinho. Eu queria agradecer umas pessoas muito importantes para mim, que fizeram parte da minha vida e que também são parte da minha vida e agora são minha segunda família. Se vocês me dão licença, meninas. As pessoas que estão lá no Egito, que me acolheram de braços abertos. O nome dele é Ossan Porfílio, Racha, a esposa dele, e também o filho dele, Shams, e a irmã, que é a irmã da Racha e a mãe da Racha, que me trataram como se fosse a família dele. Tive uma experiência maravilhosa lá, e é um país maravilhoso. E convido todo mundo a conhecer esse Brasil. Esse país que é maravilhoso. Mas vamos voltar ao nosso assunto hoje. Estou aqui com Salete Souza, de São Leopoldo. Ela faz parte de um grupo de mulheres e também estou aqui com a nossa companheira do movimento MMC. Elas vão se apresentar e vão falar de qual grupo que pertence e depois a gente vai falar um pouco de o que aconteceu lá nas Marchas das Margaridas. Salete, pode começar a se apresentar e dizer de qual grupo que você pertence? Olá, quero agradecer muito o espaço, dialogando com a Deise. É muito bom estar entre mulheres. Agradecer a Ivete também por mais desta partilha, esta tarde chuvosa, né, que estamos. As pessoas precisam se prevenir, usar guarda-chuvas, estar em lugares seguros, é muito importante. Eu me chamo Salete, como a Deise já me apresentou, e eu sou da União Brasileira de Mulheres, uma entidade que atua há 35 anos na defesa dos direitos das mulheres e na construção de políticas públicas efetivas. A União Brasileira de Mulheres é uma entidade sem fins lucrativos, né? Nós somos um movimento de mulheres emancipacionista popular. E também eu atuo junto à Secretaria Municipal de Direitos Humanos aqui da minha cidade, sou chefe de atendimento, sou uma promotora legal popular, que é as PLPs, né? Eu sou formada pelo SECA, mas tem também as promotoras populares que são formadas pela TEMES. Eu sou uma mulher comunitária, eu sou a vice-presidenta da Associação Comunitária Feitoria Velha e também sou a vice-presidenta do CONSEGUR, Conselho de Segurança Comunitário aqui do nosso município. E participo de muitos coletivos, como pela luta da igualdade, né, o 50-50, paridade de verdade. Eu atuo pela FREPLA, pela descriminalização do aborto. Eu atuo em vários movimentos que envolvem a realidade das mulheres periféricas e comunitárias. Acho que para início já está bom. Inês, pode se apresentar,
dizer qual é os grupos que você participa. E também quero agradecer que você estava participando de uma reunião, deixando aquela reunião para vir aqui participar no meu programa. Muito, muito obrigada. Oi, Salete. Oi, Daisy. Tomara estejam me escutando bem. Estou aqui agora na Casa da Cultura Mário Quintana, um pouco aguardando, né, a tormenta. E, bom, eu sou Ivete Morales, sou do Equador. Eu estou aqui no Brasil mais ou menos uns 6 anos. Eu vim fazer o doutorado em comunicação com o PPG-Com da Universidade Federal de Rio Grande do Sul, muito orgulhosa desse processo, e eu fui em Brasília convidada pelo movimento de mulheres camponesas. Eu sou também PLP, promotora legal popular, na mesma turma da Salete. Então, eu gostaria de dizer que minha fala e minha representatividade aqui é pessoal, porque o movimento é um processo muito orgânico, então eu gostaria que as palavras que eu vou colocar aqui, se bien tem muito dessa militância das mulheres camponesas, ela não representa o movimento de mulheres camponesas. Certinho? Sim. Muito obrigada, tá? Pela presença de vocês. E eu sei que você está também numa outra reunião. Quando você quiser sair, sinta-se à vontade, tá bom? Obrigada. Sim, eu sou coordenadora de comunicações para a América Latina do consórcio TICA, Rede de Territórios de Vida. Então, estava numa reunião, mas é um prazer compartilhar com você, Daisy e Salete. Vamos estar aqui uns minutinhos. Obrigada. Obrigada. Hoje, iniciando, é um prazer iniciar depois de 2 meses e pouco sem estar gravando as minhas entrevistas sobre a Marcha das Margaridas. A Marcha das Margaridas, como a gente pode ver, vocês também participaram, né, da Marcha das Margaridas lá em Brasília. Uma Marcha das Margaridas muito, muito bonita, muito importante, né, para nós mulheres. A Marcha das Margaridas é uma construção do Brasil e pelo bem viver. Então, o que quer dizer a Marcha das Margaridas? Mas, enfim, a tua pergunta é referente à Marcha das Margaridas, isso? Isso. Então, a Marcha das Margaridas, né, essa experiência que eu tive, né, junto com a Ivets e junto com outras companheiras de luta, de construção de um mundo melhor para todas as pessoas, foi com certeza inesquecível. E daqui 4 anos eu estarei lá novamente e sempre estarei enquanto tiver, porque é muito importante as mulheres. Travou, acho que ela quis dizer, está tendo um temporal muito grande, daí não está dando para ela. Qual é a sua experiência, Iris, sobre a Marcha das Margaridas lá? E eu acho que agora, nós, com esse governo, as mulheres vão ser muito mais bem ouvidas, né? E respeitadas. O que você acha? Sim, com certeza. Eu acho que é importante, mas é importante também reconhecer a organização das mulheres, né? A Marcha das Margaridas é um processo da organização social e da força das mulheres camponesas das florestas, dos rios, dos quilombolas, né? É preciso reconhecer essa diversidade das mulheres camponesas e a fortaleza, aliás, que o reconhecimento a Margarida Alves, né? Eu acho que preciso agora, são 40 anos, e isso significou uma comemoração especial, porque é um reconhecimento
ao trabalho da mulher lutadora pelos direitos dos trabalhadores rurais, como é Margarida Alves. Então, a experiência e esse processo, se bem nesse governo temos um pouco mais de garantias, né, a fortaleza é da organização social, da organização das mulheres camponesas. E o que me deu, assim, impressão e o que me chamou bastante atenção é que tinha mais de 30 países, né, participando também dessa marcha das Margaridas. Não tinha só o Brasil, né? Tinha mais de 30 países trazendo experiência de fora do país, do Brasil, trazendo experiência também para essa marcha das Margaridas, né? Isso foi um espetáculo muito lindo e também, assim, o bom de tudo lá, só para quem foi lá e conviveu aquilo, a união das mulheres, todas as mulheres se dando força, mostrando a luta, porque a caminhada começou às 7h pouco da manhã e foi terminar a 1h da tarde, de tanta mulher que estavam lá, né? Foi uma coisa mais de 14 linda, quilômetros. Maravilhosa, assim, porque assim, começar às 7h pouco da manhã, a organização, tudo, e terminar 1h da tarde, isso é uma coisa incrível, maravilhosa, que não dá para a gente estar aqui falando. É importante, Deise. Foi a maior ação política da América Latina. Como tu mesmo trouxe, né? Foram mais de 30 países. Aqui do Rio Grande do Sul foram mais de 7 ônibus que foram mais de 800 mulheres do Rio Grande do Sul, foram em torno de 150 mil mulheres, em torno de uma pauta única, que é pelo fim das violências contra as mulheres, pela dignidade das mulheres. E, né, reuniu mulheres de todas as partes do nosso mundo, do nosso país, né? Foram mulheres indígenas, né, que reivindicaram respeito e direitos garantidos, como seus territórios livres de violência e de desigualdade. Então, isso foi muito importante quando eu vi as mulheres indígenas, me marcou muito mesmo, porque eu da cidade, as mulheres do campo, as mulheres das florestas, todas as mulheres juntas, nós crescemos muito, né? Tem um ditado que diz: as mulheres são como as águas, que quando se juntam crescem. E isso me tocou de uma forma imensa. Eu senti isso, eu me arrepio só de lembrar da emoção que eu senti quando eu cheguei ao estacionamento pela manhã, como tu estava falando, antes das 7 da manhã, que era 6 e pouca da manhã, tinham mais de 700 ônibus naquele estacionamento. Imagina, foram mulheres que foram de todos os cantos, viajaram dias de ônibus, como nós, eu e a Ivets, de avião, de carro, a pé, mulheres que precisaram de carona, que ficaram pedindo carona, que eu soube, para chegar lá na marcha. Então, isso é emocionante, é um comprometimento, é uma responsabilidade com a nossa pauta, que é o avanço, né, pelo fim da violência, dos feminicídios, da miséria, as mulheres, né, lutando pela soberania alimentar, e ali não era só as mulheres camponesas, eram todas as mulheres unificadas, todas. A gente teve essa oportunidade de estar juntas e estar na mesma linha, alinhadas por uma única pauta, que são 13 eixos que foram definidos, né, para esse momento importante, aonde a nossa ministra Cida esteve lá, e ela, né, foi de fundamental importância. A Cida é uma mulher cativante, emocionante, a nossa ministra, e quando ela falava, ela emocionava. E as vozes das florestas, das águas, das cidades, das periferias, ecoaram através da fala dela.
E isso foi muito importante, porque não era um ato de mulheres, era um ato de mulheres que estavam ali afirmando o seu compromisso, afirmando a sua responsabilidade com o nosso planeta. E nós precisamos levar essa pauta para todos os lugares. Nós precisamos dizer que o nosso planeta não é só nosso, é de todas as pessoas que virão depois também, né? Então, isso, o que as indígenas trouxeram, foi de uma conscientização, de uma beleza, de humanidade, que todas as pessoas precisam ter essa consciência. E, infelizmente, não tem. Mas a gente, através de um movimento como esse, chegou em muitos lugares que a gente não tinha chegado ainda, porque a cobertura da imprensa, da forma como foi nas redes sociais, quem não sabia das marchas das Margaridas, quem não sabia quem era a Margarida Maria Alves, ficou conhecendo. E ela é uma representatividade que nós precisamos estar sempre enaltecendo, dizendo que ela nos representa, porque ela foi uma mulher camponesa, uma trabalhadora que defendeu trabalhadoras e trabalhadores. Foram mais de 600 pessoas que ela defendeu. E aí ela foi apagada. Mataram ela, mas ela deixou sementes, e nós somos essas sementes. E nós estamos aqui para dizer que cada uma de nós tem Margarida Alves. Eu sou uma Margarida, tu é uma Margarida, tu estava lá representando Montenegro, a Ivets, então nós somos Margaridas e nós precisamos estar em todos os lugares que a gente puder levar o nome da Margarida Maria Alves como uma representatividade que, de fato, fala sobre nós mulheres. A violência que ela sofreu e tudo o que ela fez, né, pela a comunidade aonde ela estava, que é as mulheres camponesas. E a Maria da Penha, a lei mais completa que nós temos, que é exemplo em todo o país e para outros países, completa 17 anos agora. Então, essa lei tem que ser bastante fomentada. Ela precisa sair desse papel, porque ela é uma lei completa. Ela está ampliada, né? O Lula, né, assinou um documento de fundamental importância, né, que é a valorização, e a Lei Maria da Penha diz isso, né, que nenhuma mulher vai morrer, vai ser morta. E nós precisamos, então, dizer que nós temos esse instrumento é muito valioso e muito importante na garantia das nossas vidas. Aqui os camponeses, essas pessoas, eles não tinham o que comer, o que beber, porque vem dessa terra, desse chão, desses pequenos agricultores, eles plantam, eles colhem, e graças a essas pessoas que eles têm o que comer. Tem muitas pessoas que não veem isso, que chamam colono, ou isso, ou aquilo, mas é graças a essas pessoas que eles têm o que comer, o que beber, e tem um prato de todo dia. Mas tem muita gente que não se toca nisso. E que discriminam as pessoas. Mas isso eles não se tocam. Tem muita gente que quer só explorar as pessoas. Essas aquilo. Mas eles não se tocam que é dessas pessoas que dão dinheiro para eles. Que é graças a essas pessoas que eles têm o dinheiro para comer, para ter a comida, que é dessas pessoas que eles tiram o poder, que eles tiram o dinheiro, que eles escravizam essas pessoas para ter o seu dinheiro, que eles estão hoje em dia onde eles estão graças a essas pessoas. Daisy, é bastante importante afirmar aqui, eu acho que a Ivy também pode falar sobre isso, mas é muito importante falar que quem movimenta, né, o capitalismo somos nós, trabalhadores e trabalhadoras. Eu, como uma mulher também que sou comunista, sou filiada e fundadora de um partido aqui na minha cidade. Eu era adolescente, jovem, 18 anos, né? Então, eu sou filiada ao Partido Comunista há mais de 30 anos.
E eu ouço muito sobre isso. Ah, comunista tem iPhone. Meu, somos nós que produzimos, a gente pode ter um iPhone. Nós queremos ter o melhor também. É para isso que a gente atua pela igualdade, pela questão de todos terem direito, né? É muito importante isso. E isso vem também em encontro à comida no prato, à educação, à segurança, a questão também da educação. É muito importante que a gente fale que a educação precisa ser universal e pública para todas as pessoas, da mesma forma que a gente precisa valorizar o SUS. O SUS é o instrumento a qual eu sou usuária do SUS. Então, a gente precisa valorizar e potencializar, defender muito esses instrumentos que são criados para a universalização dos direitos. Deixar a Ivy falar um pouquinho também, que não é só eu que vão falar. Sobre o movimento das mulheres camponesas, a Ivy tem bastante experiência. Eu acho que ela pode fazer um apanhado e trazer algo para nós em relação à Marcha das Margaridas, porque ela esteve junto às mulheres camponesas, ao movimento ao qual ela atua e fez a tese de doutorado dela. Isso, Ivy. Obrigada, Salete, obrigada, Daisy. Eu vou falar assim muito rápido, um apanhado, e vou ter que sair. Eu fico muito contente, né? Essas mulheres valerosas, eu acho que é importante nos organizar, a organização, estar junto, e a importância de refletir sobre um Brasil sem fome, né? Um Brasil que revigoriza a democracia e o bem viver, que são os sejos dessa marcha das Margaridas, né? E aí está, dentro de um desses sejos, o respeito às diversidades, o respeito aos gêneros, e o respeito à mulher. Então, eu acredito que é muito importante que na sociedade continuemos lutando pelo respeito na diversidade, né? Então, as mulheres camponesas organizadas sempre, porque a mulher camponesa sempre teve que ter uma organização, ela traz histórias que fortalecem o Brasil, como esse o tempo das ligas camponesas, por exemplo, né? E de aí temos todo um processo de organização das mulheres camponesas para colocar suas pautas. Então, a Marcha das Margaridas, para mim, foi um presente, e eu acho que é um presente para o mundo. Por isso tivemos tanta representatividade internacional, porque ela não só ecoa no Brasil, ela sai para fora, e eu acho que é um orgulho para o Brasil abraçar essa marcha. Então, eu deixo aqui meu abraço a vocês, minha gratidão, minhas desculpas por ter que sair, e nada, eu acho que tomara tínhamos outro momento, aliás, para continuar dialogando, mas fico à disposição, e obrigada, Salete, pelo convite. Obrigada, Daisy. Obrigada. Quero eu agradecer, né, a Ivy, pois a Ivy está nos deixando, está retornando ao país dela no dia 25 para o Equador. Então, eu quero desejar sempre, né, sucesso, saúde, alegrias, e que as tuas conquistas abracem o Brasil novamente e tu venha aqui trazer todo esse conhecimento, toda essa energia que tu tem. Enquanto tu puder, estaremos aqui. Também. Muito obrigada. Queria agradecer a Iris e que você leve bastante experiências e coisas boas aqui do Brasil para o Equador, e que sempre volte a nos visitar. Vai ser sim. Uma ótima reunião. Bom programa. Beijos, lindas. O Ministério te aguarda. Beijo. Tudo de bom para você. Que vai com bastante paz, amor e alegria. E que Deus acompanhe. Como a gente andava falando, eu acho que foi
uma coisa muito boa, essas marchas das margaridas, né? E teve bastante organizações, né? E presentes lá na Marcha das Margaridas, né? Que participou, né? Teve 29 organizações lá envolvidas, né? Foram as organizações dos movimentos sociais feministas e populares, né, como o MST, o MMC, a UBM, e as nossas deputadas, né, também, que estiveram lá, como eu, né, a Dayana, a Bruna, aqui do Rio Grande do Sul, as nossas vereadoras, a Abigail. A gente precisa estar lembrando disso, que essas mulheres foram eleitas por nós mulheres e estavam lá com nós. Então, a gente precisa citar sempre as mulheres que são eleitas e seguem aquilo que elas falam na campanha. E realmente elas estão com nós na defesa dos nossos direitos, como outras deputadas, né, e vereadoras. Mas eu preciso dizer das mulheres do meu partido que é muito importante isso, o reconhecimento. As organizações que estavam à frente, né, da organização estão de parabéns. Foi um evento brilhante, foi um evento muito importante, mas que ainda a gente precisa melhorar, porque a gente precisa falar sobre a inclusão, né? A gente precisa falar sobre o incapacitismo, a gente precisa atuar para falar que as mulheres com deficiências, elas existem e elas estão nesses lugares. Então, a gente precisa falar das mulheres pretas, das mulheres negras, das camponesas, das indígenas, das mulheres obesas, das mulheres com deficiência, porque elas precisam ser incluídas em todas as atividades. E elas têm uma prioridade, né? Porque uma mulher cega, uma mulher que não ouve, ou uma mulher que é uma cadeirante, a gente precisa ter um diferenciado de prioridade, de dar a voz a essas mulheres. E eu senti falta nisso, mas eu já respondi o questionário através da minha entidade, e nós vamos estar falando isso em todas as reuniões, que nós precisamos ter esse olhar sobre as pessoas e atuar contra o capacitismo. É muito importante. Eu acho que Só para mim não esquecer, aqui em São Leopoldo, nós estamos tendo a Semana das Pessoas com Deficiência, PCDs. Então, são muitas atividades em vários lugares. Eu peço que acessem a página da Prefeitura Municipal de São Leopoldo, como DEP, e verifiquem, acompanhem as atividades que tem em vários locais, que ela é descentralizada, né? Para a gente poder, então, ter esse olhar, né, sensível em relação às pessoas com deficiência. Sim, sim. Eu acho importante isso, e é importante o que você falou isso, porque eu vi lá também, tinha algumas mulheres cadeirantes, algumas pessoas com deficiência lá, e eu acho importante as mulheres também cadeirantes com deficiência participar disso e ter um espaço para elas. É bom. Eu acho que é necessário, né, que tenhamos esse olhar sensível e, principalmente, que elas tenham o protagonismo, né? Sim, que elas também têm voz e vez, né? Que elas têm os seus direitos também. Isso. Isso é muito importante, né? Porque elas também são mulheres como a gente e também tem que ter voz e vez e coisas assim. Eu acho que é muito importante para todas, né? Para todas as gentes, que a gente não deve. Isso é muito importante isso. Então, eu gostaria de quem estiver assistindo o nosso programa, que sempre tenha esse olhar especial com as pessoas com necessidades especiais, as PCDs, porque muitas vezes está do nosso lado no ônibus, está no nosso lado na rua, e a gente não tem esse olhar de dar um apoio, de dar o braço, de perguntar se precisam alguma coisa, sem, né,
invisibilizar essa pessoa, e sim apoiar, orientar, estar ali junto, dizendo que você entende e que está ali para ajudar, contribuir nessa ação. Que a gente tem que pensar, não, eu podia estar naquele lugar, eu podia colocar ser... no lugar do outro. Eu não quis usar essa frase, achei meio clichê, mas é isso. É exatamente isso, meu amor. A gente podia estar ele, né? Ninguém está livre. Nós temos lá na Secretaria Municipal de Direitos Humanos um departamento, né, da igualdade racial, o departamento das juventudes, o departamento das pessoas com deficiência, né? Então a gente precisa falar, e LGBT também tem um departamento. Então a gente precisa falar sobre essas inclusões na sociedade, falar sobre esses direitos dessas pessoas. A gente podia ficar aqui debatendo bastante tempo, mas o nosso tempo acabou. Ah, não, tá tão legal. Inclusive, nós teríamos muitas coisas para conversar. Eu nem falei sobre os 13 eixos da marcha. Eu acho importante nós falar sobre os 13 eixos da marcha, que a gente não trouxe aqui, mas inclui tudo que foi falado aqui, além de proteção da natureza com justiça ambiental. Eu participei da oficina de racismo ambiental, né? E a gente precisa falar sobre isso também. Autonomia e liberdade das mulheres sobre o seu corpo e a sua sexualidade. Nós temos que trazer essa pauta, Deise, porque as mulheres não são objetos, nós não somos só peito, bunda e útero, nós somos seres pensantes, nós somos seres inteligentes, capazes de fazer as escolhas sobre o nosso corpo, sobre a nossa sexualidade. É importante falar sobre a autodeterminação dos povos, né, com soberania alimentar, hídrica e energética, foi o que eu já falei aqui. A democratização do acesso à terra e garantia dos direitos territoriais e dos moratórios é muito importante. Autonomia econômica, inclusão produtiva, trabalho e renda para as mulheres, né, que é o que a UBM atua pela emancipação popular das mulheres, e isso perpassa pela emancipação financeira das mulheres. A educação pública não sexista e antirracista. A gente precisa ser antirracista, atuar denunciando todos os atos racistas que tem, porque a gente não pode mais aceitar essa sociedade racista que está aí. A gente tem que atuar e fazer uma reparação histórica, né? É urgente que as pessoas se conscientizem, porque o racismo, ele existe e ele está em todos os lugares. Está na sala de aula, está no trabalho, está nos grupos de amizade, das relações, aquela brincadeira sem graça, não tem nenhuma graça, ela machuca e é dolorida, que muitas vezes uma negra e um negro aceita para não ser excluído de um grupo, mas eles também precisam, né, se afirmar, e nós brancos não temos o direito de fazer isso. A gente precisa parar com isso. Isso é o absurdo. E para isso, ser antirracista é dizer, amiga, amigo, isso não é legal. E tem que dizer olho no olho, grão de grão, assim, sabe? Porque nós não podemos mais aceitar essa sociedade preconceituosa, racista, homofóbica, né? Tem muito. Então, a gente pode continuar a semana que vem, depois um outro dia, porque às vezes eu digo assim, ó, meia hora, eu não sei o que eu vou falar, mas a gente vai falando e tem um monte de coisas de falar, né? Tem muitas coisas. Temos muitas pautas, né, onde elas precisam ser colocadas para fora, sair dos movimentos das reuniões e ser falado num programa como o teu e outros programas e outras entrevistas nas rádios e dizer que a sociedade não aceita mais uma sociedade machista, racista, homofóbica. Nós queremos respeito, né? Respeito. Sim. Então tá, a gente encerra aqui e vamos continuar
os nossos programas e as nossas entrevistas sobre mulheres, e vamos lá, as mulheres nos dar forças e dizer o que a gente pensa. Sobre as questões das mulheres, hoje se fala muito em mulheragem, né? Falar sobre os feminismos que nos tocam, que são diversos. O meu feminismo não é o mesmo feminismo que o teu, talvez não seja o mesmo que o da Ivitz, não é o mesmo que o da minha amiga. Então, a gente precisa falar sobre esses feminismos também. Vou aproveitar para agradecer a oportunidade mais uma vez e dizer que eu amei estar aqui contigo, com a Ivitz, e foi uma grata surpresa ter te conhecido, né? Infelizmente, foi num momento triste, mas a nossa relação se afirmou e estamos aí caminhando, seguindo em marcha pela emancipação das mulheres. Viva Margarida Alves! Viva! Viva a Marcha das Margaridas! Viva! Viva nós mulheres! Gratidão. Beijo e até a próxima. Até a próxima. Assim, encerro o programa Dialogando com Daisy e até a próxima.